Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Se liga! O assunto hoje é o Império Napoleônico. Exatamente, Império Napoleônico. Você já deve ter assistido todas as aulas de Revolução Francesa, a primeira aula de Era Napoleônica, agora nós vamos para a segunda aula de Era Napoleônica, que é a aula de Império. Império Napoleônico é de 1804 a 1815. Quer aprender mesmo? Depois de assistir a aula, vai lá no site 10 de História, imprime uma lista de exercício, imprime o gabarito, faça os exercícios. Se precisar, manda uma dúvida para mim, que eu vou tirar a sua dúvida, e você vai arrebentar na sua prova, no seu exame, naquilo que você precisar. Belezinha? Então vamos lá. Império Napoleônico. Império Napoleônico é marcado por atritos permanentes com os inimigos e com os vizinhos. Por que são atritos permanentes? Porque o Napoleão, que tinha um prestígio altíssimo com o exército, sabe que um bom caminho para você manter o seu moral elevado, para manter, a população te apoiando, é fazer a guerra. Então ele vai invadir aquilo que a gente chama hoje de Itália, ele vai invadir aquilo que a gente chama hoje de Alemanha, ele vai invadir aquilo que a gente chama hoje de Espanha, e já era Espanha na época, ele vai invadir até a Rússia. O cara chega lá na Rússia e paga um preço altíssimo por isso, nós vamos ver. Mas ele vai constantemente fazer guerra. Com que objetivo? Ele é visto no começo como um libertador. Libertador por quê? Porque está derrubando o Estado absolutista e instituindo o Estado liberal. Então no começo ele é visto como um libertador. Só que rapidamente as pessoas começam a perceber que todas as ideologias são libertadoras quando feitas e opressoras quando postas em prática. Porque então eu vou te libertar do absolutismo, mas eu vou te oprimir no liberalismo. Ou eu vou te libertar do absolutismo, e no caso da União Soviética, em 1917, te liberto do absolutismo, mas te oprimo com o socialismo. Então as ideologias têm essa questão, ela é libertadora quando é feita, mas ela é opressora quando ela é posta em prática. Uma vez que eu instituí o meu modo de pensar, o meu modo de ver o mundo, eu não quero que ninguém me questione. Não quero que ninguém me questione. Então o Napoleão leva o mundo liberal, burguês, especialmente com a ajuda do Código Civil Napoleônico, institui o Código Civil Napoleônico nessas regiões que ele conquista, e num certo momento, como a gente tem esse quadro aqui do Goya, do Goya, na Espanha, as tropas napoleônicas, que são vistas como libertadoras no começo, olha o que elas estão fazendo. Estão atirando na população comum, estão atirando naqueles que estão contra a invasão napoleônica. Então é complicado, mas o Napoleão vai passar esses 11 anos em guerra com os vizinhos. Especialmente porque ele está muito interessado em colocar a França como o principal país do ponto de vista econômico da Europa. O que significa colocar a França como o principal país do ponto de vista econômico da Europa? Significa que ele precisa derrubar a concorrência inglesa. Pronto, é isso, falei. Então, qual que é o interesse do Napoleão de derrubar a Inglaterra? O interesse do Napoleão de derrubar a Inglaterra é que a França agora passe a ser o principal país exportador de produto industrializado. A Inglaterra passou pela Revolução Industrial lá no século XVIII, 1740, 1760, comecinho da Revolução Industrial, e aí agora o Napoleão quer que a França seja esse principal país exportador. A gente sabe os impactos que isso teve para o Brasil, inclusive, com a vinda de família real e parará, Tratado de Mifflin, ainda no século XVIII, então a gente sabe os impactos disso. Então a ideia do Napoleão é tornar a França o principal país, o país mais industrializado da Europa, e não a Inglaterra. Tudo bem? Por isso Napoleão está o tempo inteiro brigando com a Inglaterra. Para os outros países, a questão é a seguinte, eu tenho um país absolutista com um vizinho liberal. O meu grande medo é que a moda pegue. O meu grande medo é que a minha população seja agora uma população que vai fazer revolução burguesa, que vai fazer revolução liberal, que vai derrubar a monarquia, que vai querer constituição, voto, cidadania e essas questões todas que tem na França. Então os atritos constantes são por conta disso. Só que a Inglaterra é especial.
Então Napoleão decide invadir a Inglaterra. É muito difícil você invadir a Inglaterra. O último cara que invadiu a Inglaterra e conseguiu invadir foi o Império Romano. Mais de 1000 anos atrás. Pra você ter uma ideia. É muito difícil invadir a Inglaterra. Então Napoleão pega lá, sai pelo sul da França, sai por Marsella com sua frota, né, com sua armada, e aí no que essa armada está contornando, né, o Estreito de Gibraltar, ali no sul da Espanha, olha aqui no mapa, né, dá de cara com a armada inglesa, porque a armada inglesa falou, cara, não vou esperar chegar até aqui. Então quando Napoleão está contornando o sul da França, sul da Itália ali, ele dá de cara com os ingleses. Batalha de Trafalgar. Batalha de Trafalgar. Gloriosamente vencida pelos ingleses, deixando Napoleão absolutamente fracassado. Então Napoleão percebeu que não ia conseguir invadir a Inglaterra. Então ele tem uma tática diferente. Ele vai falar o seguinte, cara, se eu não consigo invadir a Inglaterra, eu vou prejudicar a Inglaterra do ponto de vista econômico. Vou lançar o que a gente vai chamar de bloqueio continental. O que é isso? Bloqueio continental. Grifa é importantíssimo. Bloqueio continental é o seguinte, Napoleão vai proibir os países da Europa continental de fazer comércio com a Inglaterra. Ah, Vitor, mas qual que é o direito que Napoleão tem? Ah, não tem esse direito, né? Que Napoleão conquistou de fato diversos territórios, né, já da Europa continental, diversos reinos vizinhos à França, e aí ele vai impor isso a esses reinos e vai servir de ameaça para os outros. Então os países que ele já conquistou, os reinos que ele já conquistou, ele fala, esses caras aqui não vão fazer. E você, que eu ainda não conquistei, se você fizer comércio com a Inglaterra, eu te invado. Sacou? Sacou? Qual que é o objetivo do Napoleão? Vencer a Inglaterra através do esgotamento econômico. Então, se a Inglaterra produz num ritmo de revolução industrial e não consegue vender, ela vai ter prejuízo, vai ter prejuízo, vai ter prejuízo, vai ter prejuízo, vai falir todo mundo e a economia inglesa vai por água abaixo. Tudo bem? Essa é a ideia do bloqueio continental, estrangular economicamente. Então ninguém vende para a Inglaterra, ninguém compra da Inglaterra, a Inglaterra é humilhota, você sabe disso, né? Então, a ideia é fazer falir. Pô, genial, genial, mas não funciona. Fracassa por alguns motivos. O principal motivo é o contrabando. Então o cara precisava de parafuso. Vou dar um exemplo qualquer aqui, ridículo, né? Eu precisava de parafuso. Daí você liga lá na França, fala, ô seu França, eu preciso de 500 parafusos para segunda-feira. O França vai dizer o seguinte, olha, 500 para segunda não dá, vamos fazer o seguinte, eu te entrego 200 na quinta. Pô, não dá, 200 na quinta, não me serve, eu preciso de 500 para segunda, 200 para quinta. Fala o seguinte, me entrega os 500 na sexta. Não, 500 na sexta também não vai dar. Pô, então, bicho. Então eu compro os seus 200 e compro 300 contrabandeado da Inglaterra. Então contrabando faz fracassar. Contrabando por quê? Principalmente porque a gente não consegue atender os pedidos da Europa inteira. A indústria francesa não está pronta para isso. A indústria francesa, lembra da aula do consulado? A indústria francesa está arruinada pela Revolução. Então não tem muito jeito de fazer isso. Ah, vou substituir a Inglaterra. Tá bom, ninguém te manda uma encomenda que você não dá conta. E aí? Tudo bem? Outro motivo que leva ao fracasso é que a Inglaterra reforça o comércio com toda a Ásia e com toda a América. Então, se não compra na Europa, compram aqui na América. Reforça com os Estados Unidos, com o Brasil, né, com as recém-libertas, né, a gente está num processo de independência latino-americana, né, então a Inglaterra já vendia, mesmo antes da América Espanhola se tornar independente, você sabe disso, mesmo antes da América Espanhola se tornar independente, a Inglaterra já tinha o permisso para exportar, né, os produtos para essa América Espanhola, e o Brasil a partir de 1808, né, por conta dos tratados de aliança e comércio que nós vamos fazer, para importar os produtos ingleses. Então, Brasil, América Espanhola e Estados Unidos estão comprando os produtos ingleses. Junto com o contrabando, a Inglaterra dá uma desequilibrada, mas nada grave.
toca o barco. Tudo bem? Então, como é que continua a vida do Napoleão? A vida do Napoleão entra, né, com a vinda da família real portuguesa para cá, ou seja, abre comércio aqui no Brasil. A América Latina está comprando da Inglaterra. Estados Unidos está comprando da Inglaterra. A Ásia está comprando da Inglaterra. Na Europa existe contrabando. Começa a aparecer uma resistência a Napoleão. Por que uma resistência a Napoleão? Porque a própria população dos países que viam Napoleão como libertador vão ver como opressor. Tudo bem? Então não pode nada, então está tudo errado, então o governo não é daquele povo, então é liberalismo, mas é liberalismo meio torto, porque lembra que o Locke dizia, você só tem que obedecer uma lei que tenha sido feita por você ou por um dos seus representantes, mas não é um representante meu quem governa. O mundo inteiro, a Europa inteira ali está girando em torno da França. Então fica difícil para o Napoleão se sustentar. Para além disso, da resistência da própria população, o Napoleão decide que ele vai conquistar a Rússia. Cara, conquistar a Rússia é muito difícil. É muito difícil conquistar a Rússia. Por quê? Porque a Rússia é enorme. Então, à medida que o Napoleão está chegando lá na Rússia, em 1812, Operação Barbarossa, eu acho, é a do Hitler, que chama Barbarossa. Depois pesquisa aí e coloca aqui embaixo, vamos ver quem consegue. O Napoleão está invadindo a Rússia, né, entrando na Rússia, atrás de cereais. A Rússia faz o quê? Terra arrasada. Está entrando o seu Napoleão, então peraí que eu vou destruir tudo. A Rússia destrói tudo e recua. Destrói tudo e recua. E vai atacando Napoleão, não de frente. Napoleão estava levando 600 mil soldados para a Rússia. 600 mil soldados. Então, quando Napoleão está vindo, a Rússia não bate de frente. A Rússia ataca pelos flancos, ou seja, pelos lados. Tudo bem? Com o Napoleão avançando cada vez mais, ele está ficando cada vez mais longe de casa. Está cada vez mais difícil ter farda, cada vez mais difícil ter munição, cada vez mais difícil ter arma, cada vez mais difícil ter comida. Percebeu? E ele vai entrando. Até que chega um momento, inverno. Inverno na Rússia é inverno menos 40 graus de noite. Como é que você se mantém ao relento menos 40 graus de noite? Não dá. Manda vir barraca. Tá muito longe, olha no mapa, tá muito longe de Paris. Como é que você faz para chegar lá de Paris, da França, ou de qualquer país aliado no Napoleão? Então os soldados napoleônicos vão morrendo de frio, vão morrendo de tifo, vão morrendo de doença, de gripe, né? Vão morrendo dessas coisas todas. Napoleão resolve voltar da Rússia, desiste de conquistar a Rússia, volta para Paris. Chega em Paris com 44 mil homens. Ou seja, mais de 90% dos soldados do Napoleão morreram naquele momento, nessa campanha contra a Rússia. Tudo bem? Aí, 1814, sexta coligação contra a França. Rússia, Inglaterra, Áustria e Prússia. Eles vencem Napoleão Bonaparte. Pega Napoleão, leva para a ilha de Elba, aqui no mar Mediterrâneo, leva para a ilha de Elba, né? E deixa o Napoleão aí exilado. Só que tinha muita gente a fim do retorno de Napoleão. Então essas pessoas vão até Elba, pegam Napoleão, levam Napoleão de volta para a França. Napoleão rapidinho assume o poder de novo, até que, no que a gente chama hoje de Bélgica, vai acontecer a Batalha de Waterloo, em 1815, onde nós vamos pegar o Napoleão, prende Napoleão e joga ele na ilha de Santa Helena, muito mais longe, muito melhor vigiado, onde Napoleão morre na ilha de Santa Helena em 1821. Tudo bem? Então ele fica entre 1815, Batalha de Waterloo, e 1821, fim da vida, ilha de Santa Helena. Tudo bem? Bom, mas o que o Napoleão fez nesses 100 dias? Não fez muita coisa, né? Mas recomeçou a guerra. Qual que é a importância do Napoleão? A importância do Napoleão é ter levado o Código Napoleônico, laicização do Estado, né? O pensamento iluminista, o pensamento liberal. Tudo bem? Tá claro? Eu ouvi dizer que o Napoleão morreu envenenado porque não sei o quê.
Sim, tem gente que diz que ele morreu envenenado, tem gente que diz que ele morreu de causas naturais. O que eu acho? Eu acho que eu não sei. Não sei. O arsênico que acham no cabelo dele, dizem que era para tratar calvície e não para envenenar. Não sei. Aí você escolhe teu lado. Belezinha? Vai lá no 10historia.com, faça exercício, arrebenta na prova. Até mais.